Olá, pessoal, eu sou a Thaís Barros. E eu sou a Ana Paula e nós somos hoje hosts do ConectaCast. É um prazer hoje no nosso episódio falar sobre inspeção e manutenção de correias transportadoras e seus periféricos. E hoje a gente tem dois convidados super mais que especiais. Nós temos o Jones Gavi, conhecido como Dr. Chute. E o Jones tem 71 anos, hoje é aposentado, mas ele tem mais de 50 anos de experiência. Ele já trabalhou como supervisor de montagem de equipamento e manutenção na Vale, até se aposentar, e depois disso como consultor das maiores mineradoras do Brasil, como Vale, CSN, ArcelorMittal e Rema-Tip-Top. Ele tem tanta experiência, gente, que ele hoje está aproveitando o nosso episódio para lançar a segunda edição do livro dele, que se chama Manual de Inspeção e Manutenção de Correias Transportadoras e seus Periféricos. Seja bem-vindo, Jones. Obrigado, agradeço o convite de estar aqui com vocês. Espero que possa contribuir para que vocês saiam daqui satisfeitos com a nossa presença. Opa, com certeza. Muito bom. Vou apresentar agora o Yuri, né? Já que estamos com dois especialistas de peso da mineração. O Yuri, ele tem 36 anos e já há quase 20 anos de experiência na área de manutenção industrial. Começou cedo, né, Yuri? Atua em empresas multinacional de grande porte, focada no desenvolvimento de soluções inovadoras, customizadas na área de mineração, processamento de materiais, soluções de proteção anticorrosiva, automotiva, serviços especializados digitais. Hoje o Yuri atua como coordenador de serviços na Rema-Tip-Top e é responsável também por disseminar conhecimento pelo Brasil, né? E pela América Latina também, pela Academia RTT. Seja muito bem-vindo, Yuri. Agradeço o convite, é um prazer, né, estar aqui, e especialmente na presença do meu amigo Jones, né, que já foi um mentor, já fiz alguns cursos com ele e contribuiu muito para a minha evolução profissional. Uma pergunta para vocês dois. O que fez vocês começarem nessa área, Jones? Comecei nessa área porque realmente eu tinha feito o curso técnico de mecânica, então comecei a mexer com isso. Primeiro eu fiz o estágio na Vale, depois eu comecei a trabalhar na fiscalização da montagem da usina 3, que é a usina Itabrasco. Daí eu comecei, sentia eu com desenho na montagem, começar do zero, levar da parte civil até a parte elétrica para testar o equipamento todo, botar para funcionar. Eu comecei a ficar assim, abismado com a tecnologia. Naquela época, isso já era uma tecnologia bem à frente. E não parei mais. Se apaixonou. Me apaixonei por isso e no final eu caí na manutenção, daí eu comecei a melhorar os equipamentos, melhorar a performance dos equipamentos com a minha equipe. Aí nós começamos a não largar mais o osso, né? E daí aposentei e continuei como consultor nessa mesma área. Fez a equipe se apaixonar também, né? Por Não, essa... aliás, para montar uma equipe foi barra pesada, para botar uma equipe de elite. A minha turma era de elite mesmo, que onde entrava resolvia o problema. Tenho certeza disso. Você. Na realidade, assim, a minha linha, a minha trajetória é muito parecida com a do Jones, né? Eu fiz um curso técnico muito cedo, então eu não conhecia o mercado de trabalho ainda, né? O meu curso técnico ele foi feito junto com o ensino médio e eu fiz o técnico em mecatrônica. Aí, a princípio, eu ia direcionar a minha carreira para a indústria automotiva, né? Porque era o que a gente mais via na realidade do curso. E quando eu ingressei no mercado de trabalho, né? Eu me surpreendi, porque aí eu entrei na indústria da mineração, né? E me encantei com esse universo, né? Eu vi as inúmeras possibilidades que tinha nesse mercado e eu me apaixonei, né? Falei, bom, acho que é isso que eu quero para minha vida, é desafiador e seguir nessa linha aí da mineração. Foi fundamental para vocês essa capacitação técnica? Para mim, como diz, tudo que eu tenho hoje, que eu sei hoje, me baseei no curso de escola técnica. O curso técnico me deu uma base muito profunda para poder encarar isso aí e ver essa tecnologia nova, que na época era nova, né? E aprender e desenvolver. Depois fui fazendo outros cursos de aprimoramento e tal, mas a base mesmo foi o curso técnico. Sigo na mesma linha, né? Acho que foi fundamental para mim também. Quando eu terminei meu curso técnico, com 3 meses eu já tinha ingressado no mercado de trabalho, né? Já tinha aparecido as oportunidades e ali foi o pontapé inicial para eu seguir a minha carreira. Quando vocês entraram, quais foram os maiores desafios que vocês passaram? O primeiro desafio que eu tive quando eu entrei, já tinha feito estágio, né? E quando eu estava já contratado como técnico, como inspetor dessa área, como fiscal, no caso, eu comecei a ver a dificuldade, porque sair de uma escola com a teoria e entrar na prática, a gente via a diferença dos dois.
E eu, mas como sempre fui muito esforçado e muito teimoso, sempre queria aprender e sempre queria desenvolver, eu peguei a teoria, aprendi a prática com pessoas muito experientes. Nessa época tinha as pessoas que trabalhavam com a manutenção, com a montagem, era especialíssimo, né? E eu juntei com eles e fui aprendendo, né? Eles me chamavam até de radar, tanto que eu ficava conectado querendo aprender. O cara estava fazendo Atrás negócio, deles, onde eles onde iam, estava, você ia eu atrás, estava né? junto. E já chegou, o cara, aí eu queria aprender, perguntava, não tinha vergonha de perguntar. Aprendi e hoje eu procuro ensinar aquilo que eu aprendi. E tudo que eu aprendi, desenvolvi, aprimorei, eu procuro repassar para aquelas pessoas que estão precisando hoje. Então, esse é o meu foco no momento, transmitir aquilo o conhecimento que eu tive com a minha teoria e com a minha experiência. Você, Yuri, quais são os maiores desafios, né? Continuam, né? Continuam, sim. Como eu falei, né, quando eu entrei nesse mercado, né, da mineração, é um universo gigantesco e me deparei com aquela quantidade de equipamentos. Falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Equipamentos gigantescos, né? Isso, e assim, com a experiência só da teoria, né? Mas eu fui muito bem recebido, né, no momento, tive muitas pessoas que me ajudaram, eu acho que a minha vontade de aprender também contribuiu muito, né, e os desafios foram esses, né, entender essa diversidade de equipamentos que a gente tinha, como é que eu podia fazer a manutenção com segurança, né, porque é um ambiente perigoso de se trabalhar, né, vamos dizer assim. Então, assim, acho que os meus maiores desafios foram esses, né, mas aí com o tempo, né, a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo e atualmente estamos aí. Hoje também costumo ministrar alguns cursos, né, sobre o tema e compartilhar esse conhecimento que a gente teve ao longo desses que o Johnny 20 falou, anos né, de de compartilhar experiência. conhecimento. Yuri hoje é um grande mestre na área da vulcanização. Por isso que ele Pelos passos, né, do Johnny? ele vai ser o doutor Vulcan daqui a pouco. Já tem um nome pro Yuri, então. Eu queria até fazer um comentário sobre o livro, né, do Jones. Eu fiz um treinamento com ele há uns 15 anos atrás, eu não sei se ele lembra, lá em Belo Horizonte, Sim, né? a turma toda, o primeiro curso que eu treinei vocês lá. E aí eu ganhei a primeira edição do livro. E durante muito tempo foi um livro de cabeceira, né? Eu ficava com esse livro, era consulta. Pra consultar sempre que precisasse. Pedido. Então me ajudou muito, né? E assim, com certeza essa segunda edição aí vai ser um sucesso também. Quem puder baixar esse livro aí vai contribuir para o conhecimento de vocês. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Nosso público-alvo, basicamente, é quem trabalha no chão, né, da operação. Uma das perguntas que normalmente a gente vê que as pessoas têm essa dúvida é: quando você é líder de primeira, sabe, pela primeira vez você consegue ser promovido para uma liderança, mesmo que seja uma liderança júnior, como é que vocês, na sua primeira liderança, conseguiram superar esse desafio? Qual é o tipo de dicas que vocês teriam para essas pessoas que agora estão na sua primeira liderança? Bom, no caso meu particular, né, antigamente nós estávamos fazendo essas montagens dessas usinas de peletização. Já tinha alguma experiência na primeira montagem de usina. Na segunda, o supervisor geral falou assim: ó, João, aproveitar que tem uns 2 caras aqui para você pode ensinar um pouquinho para ele sobre a experiência que você passou? Aí botou 2 caras para trabalhar comigo, eu comecei a explicar, daqui a pouco, tem mais 2 aqui. Aí no final eu estava com 6 técnicos trabalhando comigo, para poder eu passar a experiência que eu tinha. Aí, quer dizer, junto com os técnicos, veio também mais áreas para mim tomar conta, né? Aí eu comecei a aprender também, junto com eles, eu transmitia o conhecimento que eu tinha tido. Eles me perguntavam coisas que eu, às vezes, eu não sabia, eu tinha que aprender. Quer dizer, foi uma coisa interessante, porque eu ensinava e aprendia. Sim. Porque o que eu não sabia, eu não podia deixar passar, né? Que, pô, afinal de contas, né? Aí eu ia correr atrás, aprendia, depois passava para os caras e aprendia aquele atrás. Então ia sempre aumentando o meu arsenal de conhecimento. Então, quando você consegue transmitir aquilo que você sabe, você acaba aprendendo muito mais e você grava aquilo e aquilo fica enraizado dentro de você que você não esquece nunca mais. Você não teve aquela coisa de eu quero ser chefe, não. Você foi com essa passo a passo, né? passo a passo. Eu Ensinando, quero compartilhar o conhecimento. E aí foi chegando. E a liderança foi meio que Mas natural. a liderança, o homem, a pessoa já nasce líder. A pessoa não é feito líder, ele nasce líder. Tem pessoas que jogam numa posição de supervisor e não sabe nem comandar uma equipe, que acaba bagunçando tudo. E tem gente que já nasce com aquilo dentro dele, que de ser líder por estar só na presença da pessoa. Todo mundo já quer perguntar para você, quer saber o que você sabe, o que você pode ensinar, o que você pode ajudar. Você se transforma em um líder. O líder já nasce feito, ele tem aquilo dentro dele. Então, quando eu fui a líder, a comandante de equipe, porque foram me botando, né? E eu fui assumindo, fui entrando com mais coisas. E daqui a pouco, quando eu fui ver, já estava lá. Aí, agora
tô aqui, não tem Agora jeito, tem né? esse Aí pessoal eu tenho que todo aprender mais pra- ainda, Aham, né? tá certo. Como o Jones falou, né? As coisas para mim também foram muito de forma natural, Natural. né? Meu primeiro cargo de liderança foi como encarregado. E assim, acho que a lição que eu deixo para quem está iniciando como encarregado, né? Como supervisor, é ser exemplo, né? Eu acho que a gente tem que ser exemplo do que a gente faz. Uhum. Então, assim, se a gente conseguiu chegar até ali, é porque coisas boas a gente fez. Então, eu acho que a gente replicar esse conhecimento, ensinar, pegar na mão, porque é um ambiente, né, de trabalho assim que a gente lida com vários níveis de pessoas, Sim. vários, né, de vários estados, várias culturas. Então, acho que a empatia, entender o lado do outro, isso é fundamental, né, nesse nosso ambiente de trabalho. E acho que assim, o trabalho em equipe, né, é muito importante nesse Uhum. ambiente. Então, assim, eu procuro passar isso, né, para os liderados. E eu acho que quem está assumindo agora tem que ir nessa linha, né? De não fazer só o trivial ali, né? Tem que pensar no negócio como um todo, porque a gente está falando de Pensar em pessoas, equipe né? E também, assim, sim. Então, eu fui mais nessa. E completando o que ele falou aqui, é porque tem muitas pessoas que se transformam em supervisor, é colocado, ele não sabe liderar, ele não sabe que ninguém faz nada sozinho. Uhum. Se eu tenho uma equipe, eu tenho uma equipe. A equipe é eu e mais o que está comigo. Eu não vou falar, não, eu fiz. Nós fizemos. Eu nunca fiz nada, eu nunca faço nada. Nós sempre fazemos. Então, sempre ele pensar, eu não sou sozinho, eu sou uma E equipe. pegando esse gancho de equipe, né, igual vocês falaram, de passar o conhecimento, né, de treinar a sua equipe ser uma equipe de elite, né, Sim. como o Johnny citou aqui, como é que vocês lidam com a rotatividade, né? Então vocês às vezes se empenham em treinar a pessoa, né, se empenham em passar conhecimento e ela pode ter essa rotatividade, né? E a gente sabe que não é fácil passar todo esse conhecimento, como o Yuri falou, são grandes máquinas, é uma coisa muito técnica, né? A pessoa realmente tem que se especializar. Então, como é que vocês lidam quando vem essa rotatividade, né? A pessoa quer sair, ou vocês perdem metade da equipe, porque isso pode ser comum também no nosso segmento, né? Nossa área é difícil. Somente a área do Yuri, na organização, é muito difícil. Poucas pessoas têm conhecimento dessa área. Uhum. Conhecimento mesmo. Sim. Né? Fazer qualquer lambação. Profissional bom nessa área é difícil. Nessa minha área também é difícil. Você tem que ser bom, não. Você tem que ser ótimo. Tem que Uhum. ser excelente, Excelente. tem que ser referência. Você tem que ser referência naquilo que faz. Não importa se você é carroceiro, se você é soldador, caldeireiro, engenheiro, inspetor, não interessa. Você tem que ser referência na área. Então a gente treina esse povo para poder ser essa referência. Aí eles vão treinando, claro. A gente vai conseguindo incentivar através de atos e atitude, falando para as pessoas e tal. Eles vão chegando lá. Quando essa pessoa chega a esse ponto de destaque, aí de fora tem os que eles começam, né? Sim, tá pronto, Aí, né? ele já, Preparado. aí Pronto. o cara tá preparado, é bom, Sim. o cara é referência. Aí o que o cara faz lá de fora? Ele tá ganhando X aqui, ele oferece X mais alguma coisa. Uhum. Aí a pessoa vai balancear e vai embora. Quer dizer, nós treinamos uma equipe grande, no final ficamos com poucos, porque a maioria maior vai ser supervisor, vai ser gerente, vai ser outras coisas. Mas por quê? Porque ele começou a ser uma referência de qualquer profissão que ele tenha. Se você é referência, você é olhado. Tal a importância da capacitação, né? Pois é. Então, treinamento é muito importante, né? Inclusive, a Rema tem um treinamento excepcional. Eu acho que, desde que eu comecei na Vale, eu comecei montando uma equipe de treinamento, para treinar as pessoas. A gente treinava, as pessoas ia para outros sites da Vale, treinar as pessoas, e a gente viu que isso era bom, porque eu tinha dentro de mim esse negócio de ensinar, porque eu ensinando eu aprendo. Então, essa equipe que a gente foi aprendendo na Vale, foi treinando, foi passando outras coisas, cada área que eu entrava, a gente montava um treinamento, né? No final, quer dizer, comecei com um negócio de transportador, aí fazia alinhamento como é que é? Aquele negócio, aquela... Nem chama, um pedaço de serra que botava, se alinhava e tinha o paquímetro, só isso, que media lá, o palpador. Hoje é tudo laser, né? Então tá tudo mais moderno. Hoje tá tranquilo. Antigamente você fazia alinhamento do transportador por linha, quase. Era um negocinho bem arcaico mesmo. Você fazia. Agora hoje é tudo laser, o cara bota calça, calcula, vai tanto, então é mais fácil. Antigamente era difícil, a gente tinha que montar um treinamento e fazer na prática esse pessoal funcionar lá dentro. Acoplamento, como é que funcionava. Fomos desenvolvendo. Agora, por exemplo, nessa área de sistema de limpeza que a gente trabalhou aqui no final da nossa carreira, como consultor, chute, sistema de limpeza, guia de material e rolete, a gente montou um grande treinamento. Treinamento robusto, né? Com muito conhecimento, com muita técnica, com fotos.
Hoje o nosso treinamento é top. Né? Quando eu olho para o treinamento antigamente, Sim. nossa, eu não sabia nada, né? Mas Hoje, resolvia, né? resolvia, naquela época resolvia, sim. agora não. Agora tudo é tecnologia. Hoje nós temos com foto, nós temos com tudo. Hoje nós temos um treinamento excepcional e que a Rema está aplicando. Então as pessoas que precisam dos sites aí para treinar, a Rema tem, tanto na vulcanização como na área de chute, transferência de transportador, tem uma equipe, um tipo de treinamento excelente. Vamos focar agora um pouquinho na parte mais técnica. Claro. Porque imagina, de repente, a pessoa, ela entra na área, numa área de mineração de ferro, gente. Vamos, né, para deixar mais simples. Ela pode começar na área de operação ou na área de manutenção. Existe de cargo, de função nessa área para quem começa a sua carreira na mineração. Olha, são duas coisas bem diferentes. Uhum. Uma, manutenção, que é a nossa área, né? Isso. A outra é operação, é aqueles que detêm o dinheiro. Nós gastamos dinheiro, manutenção gasta, a operação ganha. É um versus o outro, É. então. Então, eles ganham dinheiro, então eles que produzem, eles que exportam, eles que fazem tudo. Então, a operação, que é o que comanda. A manutenção é a que gasta. Às vezes tem lá um trabalho para fazer, um equipamento para ser reparado. Aí a gente solicita a parada do equipamento, a operação, não pode não, porque tem um navio para embarcar, não posso parar esse equipamento. Aí a gente fala, ó, com experiência de base, vai quebrar, vai dar uma P0, vai ser pior. Não, mas não pode, porque sei o que, daqui a pouco, depende de quem fala, que tem experiência, fala que vai quebrar e quebra mesmo, aí para tudo, o prejuízo é maior. Aí, quando a operação consegue enxergar isso, fala, então vamos dar uma paradinha aí para vocês fazerem um reparozinho até terminar esse navio para a gente parar de uma vez. E junto com isso vem a pressão, né? Porque essa paradinha aí entre o São os planejamento, conflitos, claro, né, né? Mas aí, assim, Fazer- Fórmula 1, né? Encostou ali, a gente tem que entrar, fazer a manutenção, né? Disponibilizar operacionalmente o equipamento para voltar a produzir. Sim. Então, né, junto com isso vem a pressão, e é aí que entra esse trabalho nosso também, acho que de liderança, né? No dia a dia, que é poder administrar tudo isso para entregar sempre o equipamento da melhor forma, com segurança, né? Para poder E operar no menor tempo em possível. melhor Menor tempo tempo possível. Esse que é possível. o grande desafio, né? E o embate aí com o pessoal da operação, né? Mas Eles- quais são os cargos Os cargos. iniciais? Assim, se a gente, hoje a gente tem auxiliar, né? Começaria como um auxiliar de vulcanização, aí dependendo da empresa, tem os níveis, né? Vulcanizador 1, 2, 3, aí depois pode ser um encarregado, Uhum. aí supervisão, coordenação, e aí não tem fim, né? Até gerente, Sim. enfim. Mas a carreira se inicia ali, né? Na vulcanização é como auxiliar, né? Auxiliar de vulcanização, onde ele começa a aprender, a sentir o drama, né? Ali, E vocês já conseguem identificar, por exemplo, vocês estão dando um treinamento, né? Quem tem a pegada, né, O para tino, ser, né, pra ser o vulcanizador ou para ser o líder, né? Vocês já têm esse feeling quando vocês estão treinando? Dá pra saber, né? Eu assim, eu não sei se eu posso contar um caso que aconteceu Pode, comigo, deve. né? Mas assim, quando eu comecei minha carreira, eu trabalhei na mão de obra direta. E nisso entrou um colega para fazer um trabalho e a gente ia fazer um revestimento de tambor. Estava programado e precisavam de 2 pessoas. Foi eu e ele. Iniciamos o trabalho lá por volta de umas 8 horas da manhã, começamos a fazer a retirada, né, do revestimento lá do tambor, todo o processo. E isso se aproximou do meio-dia, mais ou menos, essa primeira etapa do trabalho, né? E nós fomos almoçar. E eu estava percebendo que ele estava um pouco incomodado. Era novo, né? Tinha acabado de entrar, né, na empresa. E assim, a hora que nós acabamos de almoçar, eu falei, bom, agora a gente volta, finaliza esse trabalho até às 17, né? E pronto. E ele falou, não, cara, não é para mim. Ele falou, isso não é para mim. Eu falei, cara, só tem nós dois, né? Tipo, você Não não me for, deixa- não consigo Aham. entregar. Mas assim, ali a gente já consegue perceber, né? Assim, só nessa etapa do trabalho que eu realizei de manhã, eu já senti que ele não continuaria. Eu não esperava que ia ser tão cedo, né? Aí assim, enfim, foi embora, teve que arrumar uma outra pessoa pra gente finalizar o trabalho. Então assim, a gente consegue sim perceber quem tem tino pro negócio, quem vai evoluir, quem vai desenvolver na área, né? É como o Jones falou, né? É um trabalho, não é leve, é pesado. Eu tinha, na minha equipe lá eu tinha caldeireiro, soldador, a equipe formava um caldeireiro, soldador e um caldeireiro e um ajudante, um caldeireiro e um soldador. São várias equipes formando essa equipe, cada um pegava uma frente de serviço. E tinha a equipe de mecânico que fazia a manutenção dos raspadores. Eu botava sempre um ajudante. E dessa equipe tinha o caldeireiro ou o soldador, eles eram, como dizer assim, um pouco diferenciados. Eles eram, É mais, já estava chegando para ser referência. Aí eu falo, ó, observe o seu ajudante e vê se ele tem capacidade de ser promovido, né? Aí passavam uns 6 meses, daqui a pouco eu chegava lá, falei assim, João, ó, aquele menino que tá comigo daquele ajudante, ele pode ser caldeireiro, que ele tem capacidade, que ele tá pegando isso aqui. Aí quando o cara já vinha, pô, seu João, eu podia isso aqui, eu falei, não,
deixa eu conversar com o cara que está com o seu líder, né? O líder lá Já tinha dentro um daquela. feedback. Cada equipe tem um líder, né? Aí eu falava, aí falava, então você já pode ser. Então, vou começar agora, ele, ajudante, vou passar você, a classificar você como um profissional, mas não no top lá, um caldeireiro iniciante. Aí já saía todo. Quer Sim. dizer, aí eles começavam a aprender mesmo. Para mim montar, eu tinha 6 equipes de caldeireiro, soldador e ajudante. Para mim montar essas 6 equipes, acho que passou umas 100 pessoas por mim, não, pro meu posto lá. Uhum. Consegui montar uma turma de elite, mas para montar isso aí, Suado. gastou um tempão, uns 2 anos para montar essa equipe. Depois, no final, a minha equipe você podia botar em qualquer lugar que resolvia a parada. Para ele ser um líder, ele tem que passar por um processo de mostrar serviço, de ser líder. Ele Se tem que tomar interessar, frente. né? Ele tem que tomar frente. Muitas vezes eu mandava fazer um trabalho, eu chegava lá e falava, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí quando eu chegava, ué, não, sabe o que é? Porque eu achei que isso aqui poderia ser melhor, o cara tinha a iniciativa e fazia uma coisa melhor do que eu mandei fazer. Sim. E isso, para mim, é um cara que está querendo aprender e quer desenvolver. Isso aí eu já olhava o cara com outros olhos. Sim. Né? Quando tivesse um negócio com um pepino brabo, eu já botava essa equipe lá na frente, porque eu sabia que aquele cara ia resolver. E muitas vezes eu tinha um caldeireiro, um soldador de elite, em turmas diferentes, e o ajudante também, que era bom, o mecânico. Aí quando eu tinha um negócio pesado, eu juntava esses barra pesado e botava lá, esse aqui é Aí com era você. elite. Aí é turma de elite, elite da elite, né? Botava lá. É. Isso é saber escolher, isso aí é saber liderar a pessoa. Você, Yuri, você já está construindo a sua? Então, atualmente agora, né, eu estou um pouco mais voltado para a área de treinamento, né, mas quando eu estava na manutenção, isso é fundamental, né, a gente ter uma equipe aí dedicada e com... As pessoas que você confia para ser o pepino que eu vou colocar a cada pessoa, né? Exatamente, né? Tem que ter aqueles de confiança, né? É lógico, fazer essa mescla aí, né? De vez em quando é importante, né? Para poder distribuir esse conhecimento, mas quando a gente pegava uma atividade que normalmente era crítica, aí a gente falava, bom, aqui a gente vai ter que jogar duro, vamos botar esse time aqui, resolver o problema, né? Então, assim, é muito importante a gente ter sempre na equipe, né? Essas pessoas de referência para a gente poder conseguir entregar o que a gente precisa. Por exemplo, imagina você tem uma equipe de referência. Quais são as características que você fala assim, é fundamental a pessoa ter para ser vista? Qual característica é importante? Para mim, é a pessoa olhar o negócio como um todo, né? Porque hoje, por exemplo, né, a gente vai fazer um trabalho específico, né? Eu vou falar assim, vamos pegar um exemplo de uma emenda de correia, né? O cara que é vulcanizador, o que se destaca para mim não é aquele cara que ele fala assim, cara, eu tô indo lá fazer a emenda, eu tô aqui com a minha ferramenta e pronto, tô sentado lá no, sei lá, no transporte, no ônibus que vai levar ele até a frente de trabalho e pronto. O que se destaca para mim é aquele cara que pensa no negócio como um todo. Então, assim, pô, o que eu preciso para fazer uma emenda de correia? Não é só a minha ferramenta, cara. Pô, eu preciso de caminhão, né? Pô, eu preciso de guindaste, dependendo da situação, ou os equipamentos, as ferramentas, os adesivos, né, para eu poder fazer essa emenda, o relatório, para eu poder fazer o acompanhamento, né, e Onde eu vou fazer a descartar o entrega. lixo, talvez? Exatamente, Tem que pensar em nesse tudo, né? nível, em tudo, né? Pô, o que vai ter uma área de vivência, a gente vai precisar. Então, o cara que está ajudando, né, no caso, quando eu era supervisor, o encarregado que pensava dessa forma, já era um cara que me chamava atenção para uma possível promoção, para supervisão. E assim, como um vulcanizador sênior, né, passar para um encarregado, porque é o cara que enxerga o negócio ali como um todo, é como o Jones falou. É uma equipe, né? Então, assim, pô, não é você pegar, se direcionar lá e falar, cara, é isso que eu tenho que fazer e ponto, né? O cara olha o negócio ali, é mais abrangente, né? Então, a gente consegue se planejar melhor e, assim, esse cara tira um pouco a carga de quem é o supervisor, né? Então, esse encarregado abre espaço para você pensar em outras coisas, né? Resolver outras coisas e você não consegue, você consegue, né? Ter um pouco mais de liberdade. Então, assim, isso é fundamental, eu acho que pro crescimento, é pensar no negócio como um todo. Você também acha isso, Jones? Porque é muito interessante, a gente está aqui com duas eras, digamos assim, de inspeção, né? Isso você consegue enxergar antes? Como que é? Quando você olhava os seus colaborados, os seus liderados, o que te chamava a atenção que falava assim, esse aqui não vai para frente? O exemplo que ele fez aqui é interessante, mas era a mesma coisa. Tanto faz na organização, como na mecânica, na elétrica, na civil, todos são iguais. Existe aqueles que têm a vontade, é proativo, ele entra na frente, ele toma a decisão, ele fala, pô, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, pô, pessoal, vamos embora, levanta aí, vamos terminar isso aqui logo, para que a gente possa fazer outra coisa. Esse cara proativo que é importante para a gente observar e ajudar. Existe aqueles que ficam só encostados. Esses aí você tem que tirar, porque uma fruta estragada estraga todo o cesto, né? Então a gente sempre procurou selecionar, deixar só os proativos, aqueles que vão dar fruto, né? Aí a gente selecionava, treinava. Desde o meu tempo anterior, que aliás era muito mais fácil achar funcionário para trabalhar, porque
trabalhavam, porque tinha que procurar emprego e tinha que trabalhar. Agora, mesmo hoje, ainda tem gente que Fecha tem, a camisa. é proativo, fecha a camisa e corre atrás e quer aprender. E hoje ainda tem essas exceções, mas está difícil você achar uma pessoa hoje que realmente quer aprender, quer trabalhar, quer produzir, quer ser destaque. Tem pessoas que têm medo de botar a cara na reta. Ah, não vou, porque senão eu vou me prejudicar. Não, tem que botar a cara na reta. Deixa a pessoa te ver. Se você errar, você bota a mão para a palmatória. Se você ganhar, você acertar, é você e sua equipe. Agora você tem que assumir a liderança. Deu errado, você mandou. Deu certo, nós fizemos. Exatamente. Essa é a diferença de Sim. você ser um líder ou não ser um líder. Eu costumo dizer, né, que assim, pô, tem gente que é vagão e tem gente que é locomotiva, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser locomotiva, né? Sempre, tem que puxar, né? Tem que e não puxar. ficar ali. Se você ficar ali, você vai ir de acordo com o que. Então, assim, a gente olha mais para aquele ali que puxa, né? Que conduz a turma, fala, pô, esse aí é cara que talvez vai assumir um cargo de liderança, é um cara que pode se destacar no mercado, né? Então, e outra, né? A partir do momento que a gente descobre, né, esses talentos. E a pessoa se destaca, acontece esse problema aí de rotatividade, que aí é para segurar, né, esse cara é onde onde o outro vem de fora e olha para tá prontinho ali, né, cara, vamos, Já tá pronto, vem bem cá, pra Né? Tem que treinar a equipe para cada site, cada tipo de trabalho tem que ter a sua a turma de elite. Eles têm que ser especialistas naquilo que você vai fazer. Não adianta eu pegar um cara especialista em vulcanização e botar para fazer mecânica. não Vai vai bater lá e não funcionar. vai fazer nada. Uma pergunta. Hoje, a gente tem algumas oportunidades, né? Você tem muito mais unidades de mineração do que tinha antigamente, Sim. né? Como é que qual é a dica que você dá para as pessoas entrarem em contato com essas unidades para, de repente, procurarem o seu primeiro emprego? Assim, hoje acho que está muito acessível, né, para tecnologia. Se você entrar no site das empresas, tem, né, aquele trabalho conosco. Eu não tenho dúvida que o RH dessas grandes empresas aí deve ficar de olho, principalmente quando aparecer um currículo lá, né, na função de vulcanizador, ou se não, né, caldeireiro, porque tá Soldador. difícil, Mecânico. soldador, mecânico. Então, assim, acho que o caminho é esse, né? E o network aí com o pessoal, né? Pô, liga para um, ou conhece fulano, conhece ciclano, mas hoje, né, no site da empresa sempre tem lá aquele trabalho conosco. Acho que o caminho é esse. Mas uma coisa importante que eu digo sempre, o cara que não é referência, ele é enxergado. Ele tem vontade, né? Se o cara é a natural. referência, ele não precisa nem fazer a propaganda dele. Outros fazem para ele. Quando outros fazem, é porque realmente o cara é bom. Quando o cara fala assim, eu sou bom disso, sou bom naquilo, isso aí já não. Agora o cara não fala nada. Mas, rapaz, esse aqui é um cara bom, pega aquele cara lá, aquele bicho, não, aquele lá resolve sua parada. Isso é quando a referência Sim. é passado por outro. Mas eu acho que a Ana quis dizer sobre quando você não tem referência, né? Você É. vai iniciando, Porque vai você imagina iniciar, as não tem cidades, né? referência. Então, a gente está falando de mineração no Pará. O Pará tem um problema de falta realmente de polos industriais. Ali é um polo de mineração, né? Então, eu quero hoje. Você vê muita gente trabalhando em serviços, né? Então, seja numa mecânica de carro, ou numa padaria. Sim. Mas se a pessoa tivesse interesse de ir para uma mineração, qual a primeira indicação que vocês dão para essa pessoa? Procurar fazer conhecer pessoas. Ele quer trabalhar em quê? Eu vou me amar nesse negócio de mecânica, de minério. Vamos procurar uma pessoa que conheça. Tá. A pessoa vai falar assim, você vai ter que fazer isso. A primeira coisa que a pessoa vai falar para esse cidadão que quer aprender, faça um treinamento. Aprenda um treinamento. Faça um treinamento básico, não vai fazer. Daí você aprende o beabá, daí você entra no mercado para trabalhar. Porque se você sabe o beabá, você já pode ser escolhido. Você quer trabalhar em vocalização, sabe o que é uma correia? Não. Sabe, para que o cara vai fazer lá? Não, faz um treinamento, existe treinamento básico, vários treinamentos simples que o cara aprende o beabá, daí você conhece correr, conhece aquilo, então lê. Existem livros que pode ler, sobre o que é uma correia transportadora, o que não é. Isso Inclusive, Aqui, temos né, o livro do fazer a Jones, propaganda. né? Não é lendo esse Esse livro, por exemplo, aqui, é um livro que tem fotos, e ele é autoexplicativo, ele faz o passo a passo. A pessoa que lê isso aqui vai aprender alguma coisinha. Não sabe, talvez não sabe o que é correr, mas ele vai aprender alguma coisinha. Uma coisinha não, uma pessoa sai formada. Era o livro Você lê esse livro aí, sai formado. aqui, Esse né? livro- Uma coisinha. Mas que tem história, daí ele vai ter curiosidade. Poxa vida, o que é uma correia transportadora? Ele vai começar a querer saber, vai começar a querer visitar, que tem visitas nas empresas, você pode visitar para ver o que é. Aí começa a conversar. Verdade, dia de portas abertas, né? Sim, o dia tem. de portas Você abertas pode ir das lá ver o que é, mineradoras, se você gosta ou não pode gosta. visitar. Tem o Senai, tem o Senai que ensina algumas coisas. Tem equipe como a RIMA que tem aí treinamentos Academia, básicos. né, Aí. Remo de Bitol, A Academia Remo de Bitol é um excelente ponto de começar a aprender e fazer alguma coisa. Porque não fica só na vulcanização, tem a área de um transportador que Até aprende. porque as pessoas também não conhecem essa palavra, né?
Não, é rotina igual a gente estava falando, é rotina pra gente, mas para algumas pessoas não. Nunca Então, ouviram, né? nunca ouviram. Pra É, gente. como eu falei, né? Quando eu entrei no início da minha carreira, eu não imaginava, né? Eu falei, meu, o que que é a vulcanização, esse universo da manutenção, cara? Depois que eu entrei, eu falei, pô, que loucura, que E é um desafiador. universo E aí, mesmo, porque é enorme, né? então, assim, realmente, né? Acho que quem nunca entrou, né, na indústria e nesse mercado, é como a gente falou, o caminho é esse aí. Tem a Academia Rema Tip Top hoje, a tecnologia está aí, acompanhar nas redes sociais, internet, E buscar trabalho informações para conosco, conseguir exato. dar esse primeiro passo, O né? primeiro passo é o quê? O que que eu quero? Tá. Eu me identifiquei com isso. E não adianta eu entrar na vulcanização se eu não me identifico com o negócio. Como ele falou, o outro foi embora. Assim como mecânica, qualquer coisa do cara soldador, ele sai fora. Ele não quer, não é isso minha área. Minha área é outra. Cada um se identifica na área dele. Agora, procura, existe. A tecnologia, como diz, né? Tem referências que pode ler, tem coisas para ler, tem conhecidos, que sempre tem algum conhecido que trabalha em uma determinada área. Ah, você trabalha na base, você trabalha na CST, trabalha na área, trabalha aqui, trabalha. Podia me informar o que faz lá, o que é bom lá. Aí a pessoa vai explicar, oh, eu faço isso sim, mas existe isso, aquilo outro. Ele tem a experiência que ele vai. O cara tem que correr atrás. Eu tenho uma dúvida para vocês. Vocês falaram agora, né, desse pessoal da proatividade, da pessoa se destacar, né? E a gente sabe também que a operação são lugares perigosos, né? Então, qual que é os principais acidentes que existem, né, que acontecem, e como né, prevenir, até para esse pessoal que tem essa ânsia, né, de que às vezes tem que dar um calma lá, Segura aí, segura que você pode se machucar, você pode, né, causar um acidente. Então, eu queria saber dos Assim, acho acidentes. que toda a operação que a gente vai é muito forte esse tema de segurança, Segurança, né? Isso sim. vai vir em primeiro lugar e não O principal tem. tema, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente fala nesse tema, é treinamento, né? É treinamento, treinamento e treinamento. E acompanhar, né? Porque, assim, no dia a dia, com a rotina, né, de trabalho, as pessoas acabam esquecendo, né? Então, tem aquele que tem mais confiança, né, no trabalho. Pô, já faço isso há tanto tempo, tal. Pô, não preciso, um exemplo aqui, para que eu vou usar a minha lixadeira com capa se, né, eu já tenho experiência, tá? E assim vai. Acho que quanto mais experiência, mais confiante é a pessoa, ela vai perdendo medo e aí ela está exposta ao risco, né? Então, acho que assim, é sempre estar alertando, é treinamento e treinamento. Acho que não tem o que Treinamento falar, é e a monitorar, solução. acompanhar de perto. Por exemplo, hoje a segurança está em primeiro lugar. Uhum, sim. Logo que eu comecei, em 74, segurança em último lugar. Por quê? A gente ia para a área, não tinha preocupação de usar botina, capacete. Nem tinha, né? Nem tinha. Capacete eu tinha, porque a gente, por causa do sol e tal, mas usava capacete, por exemplo, eu era fiscal. Perturbava mesmo, os caras estavam contando errado, então eu batia de frente mesmo, Sim. não interessa quem era a pessoa que é. Aí os caras, aí a altura, um edifício alto, montando ferragem e tal, os caras lá tinham, o fiscal lá, pegavam um parafuso, Jogava. você que vai estar sem Você capacete. usava o capacete para não ser tomado. Também. Nossa, esse professor Esse que joga o proteção. jeans, né? Presta atenção, né? Jogava o Era parafuso. proteção. Não tinha luva, não tinha o protetor auricular, não tinha bota, né? Não tinha uniforme, você usava o uniforme se quisesse, não era obrigatório. Aí foi melhorando, começou Pela necessidade a também, necessidade. né? Aí começou a segurança começou a atuar realmente, e começou o pessoal a ter que usar capacete, protetor auricular, começou a ter que usar bota, luva, todos os parâmetros de segurança. Mas a segurança hoje é atuante, hoje é em primeiro lugar. Agora, antigamente não era. Então, quer dizer, a evolução foi muito grande para a segurança. Hoje, segurança, você pode ver lá. Qualquer firma que chegar, qualquer empresa que chegar, segurança em primeiro lugar. A gente não entra se não fizer o videozinho. Integração. Integração. Vai com todos os EPIs na mão. A gente mesmo tem que ir com o sapato, mesmo que a gente não vá para a área, tem que ir com o sapato fechado, fechado, bota, sim. com o nosso próprio capacete, é. protetor auricular e tudo. Hoje, Tirar todos os acessórios, né? Que é uma coisa sim, assim. tem que tirar. É, aliança, qualquer coisa tem que tirar brinco, cordão, não tem nada, não pode entrar com nada. Jane, você vai falar um pouquinho do seu livro, rapidinho? Fala. Porque é muito interessante. A gente que trabalha mais no escritório do que na área, a gente tem várias dúvidas com relação aos transportadores de material que usam correios, né? Então, existe uma diferença fundamental na inspeção de um transportador que fica no campo a um transportador que fica no porto? Não. O transportador em si é uma máquina só. Ele tanto transporta grão, como transporta minério, como transporta bauxita, como transporta gusa, pelota quente, é a mesma coisa. A máquina tem um motor, um redutor, um tambor de acionamento, uma correia e os roletes que acamam ele, pronto. Isso aí é um transportador, com os seus pertences de segurança, elétrica, coisa toda. É tudo igual. Existem aqueles transportadores
que tem um tipo de correia diferente, que existe uma qualidade diferente, existe um tratamento diferente, que aí o especialista, o Yuri, pode falar. E a máquina em si, como rolete, tambores, e motor, redutor, essas coisas todas, tudo igualzinho. O que difere deles de um para outro é a capacidade volumétrica e a velocidade de rodar. Eu quero transportar, por exemplo, num porto, eu tenho que ter, eu preciso ter até um transportador com uma velocidade maior para transportar uma carga maior, porque eu vou abastecer um navio. Então, quanto mais rápido. Quanto mais rápido eu liberar o navio, mais grana entra para mim, né? Se ficar antigamente lá no Tubarão, a maior velocidade que tinha nas nossas correias era 3,6. 3,6 o quê? Metros por segundo. Metros por segundo. Metros por segundo. Velocidade que ele rodava. Hoje tem 6 metros por segundo, 7 metros por segundo. Quer dizer, então, Muito mais aumentou. rápido. E a capacidade volumétrica de entregar, ele entregava, por exemplo, 12 mil toneladas a hora. Aumentou a velocidade, passa a entregar 18 mil toneladas a hora, quer dizer, carregando o navio. Muito navio sai muito mais rápido, mais grande do que entra. Sim. Então, isso é aprimoramento do equipamento para poder ele gerar uma performance maior. Até porque o porto é um gargalo, né? É um gargalo. Ali você não pode parar. Ali entra um navio, sai outro, e tem um monte na espera lá que paga as multas, né? Então, para mim, o transportador não tem diferença da mina e do porto, ou qualquer planta siderúrgica, é tudo igual. Ele depende só da largura e da velocidade dele. Então aí a pessoa vai começar a fazer a inspeção. Então ela vai subir no transportador. Então, você no seu livro, você mostra, é mais ou menos um manual de inspeção, né? Então, você no seu livro, você já começa a detalhar quais são os equipamentos e os periféricos, todos eles, Sim. que a gente precisa tomar como ponto de atenção para a inspeção desses transportadores. E o primeiro ponto aqui é o chute de transferência. Conta um pouquinho antes do livro, por que seu apelido é Dr. Chute? Dr. Chute, gente. Rapaz, eu estava na Vale há muito tempo, então em 2000 a Vale arrendou o CBPS ali na Itaguaí. Aí o Antônio Inácio, que era o gerente lá, foi ser gerente lá na Itaguaí, na CBPS. E tinha uns transportadores lá, ele começou a ter problemas, né? Aí me chamou lá para dar uma ajuda a ele, em 2000 isso aí. Aí chega eu lá. Aí aí apresenta aí a Seabra, que era o gerente adjunto dele, né? Aí apresentou, conversamos, tá? Aí, Seabra, dá uma volta com o Jones aí para poder mostrar o pessoal e alguma coisa da área. Aí saí eu com o Seabra para andar. Chega no caminho que a pessoa conversando, daqui a pouco, mas fui apresentando naquela hora para ele, né? Aí ele apareceu um grupo de pessoas e ele chegou assim, esse aqui é o Dr. Chute. Pronto, ele não esqueceu meu nome, aí falou, esse é o Dr. Chute. Aí pegou. Não, aí Antônio Inácio escutou, ficou, né? Aí, pronto, como a rotatividade do pessoal da Vale é grande, vai para lá, vai para Sesc, daqui a pouco, quando eu fui em São Luís dar um treinamento, Dr. Chute, aqui, já tinha escutado lá também, começou a passar. Aí ficou esse negócio, mas foi por culpa desse cara que ele esqueceu o meu nome. E aí fez um... Ele viajou e botou Dr. Chute. Mas vamos pensar então na inspeção. Bom saber. Bom saber que hoje a gente vai criar um apelido pro Yuri. Doutor Buco. Então vamos pensar na inspeção. Quando sobe um transportador, quais são os pontos fundamentais de inspeção que você olha? Onde vai quebrar? Não, transportador, ele tem, vamos dizer, você começou a falar pelo chute, né? Então vamos contar o transportador como uma correia que vem com o material, recebeu o material, vamos trazer esse material, vamos trabalhar com ele na descarga. O primeiro ponto de descarga que esse material vem, ele tem que se jogar em algum lugar. Esse material tem que vir, que ele vem numa correia plana, né, côncavo, mas depois ele fica plano, e tem que jogar em outro transportador para virar para outro caminho. Mas não pode jogar no mar, senão cair espalhava pelo chão afora. Então alguma coisa tem que conduzir esse material de uma correia para outra. Aí que chama-se o chute de transferência. Ele transfere o material desse transportador para esse que vai receber embaixo. O design desse chute é o que antigamente se usava, ainda se continua se usando os projetos, padrão. É um quadrado que pega aqui, joga aqui, mas não tem a preocupação em entregar o material no mesmo sentido de direção da correia que recebe e começa a dar problema de desalinhamento, desgaste de correia, essas coisas todas. Por isso que a gente começou a trabalhar com esse tipo de serviço, a gente viu que alguma coisa estava errada. Aí nós começamos a melhorar a entrega desse material. A forma como ele cai de uma correia para outra. Entrega. O que era importante para a gente é a entrega do material, receber. Eu julgava aqui, quando eu recebi, tinha que entregar direitinho para baixo. No centro para não dar vazamento, para não dar perda de material, o meio ambiente estava começando a dar multa pesada e desgastando muito a correia. Então, esse é o primeiro trabalho que a gente fez, foi um melhoramento do chute de transferência. Aí, nesse chute de transferência, embaixo tem uma guia de material.
essa guia de material que segura o peso da material para não espalhar, para não cair fora da correia. Ele contém ali dentro, a guia de material, guia até a correia, até o material se acalmar na correia, alguém tem que segurar ele. Tem que segurar ali, Então, fazer essa é a uma guia de contenção, né, do material para ele não sair. Então, espalhar, daí a gente começou a trabalhar no melhoramento disso aí também. Aí tinha aquela parte que recebe o material que chama-se mesa de impacto, que são os rolês de impacto. Também começou a danificar, a gente tinha que entregar o material para evitar, para amenizar os danos que ocorriam nessa transferência, nessa mesa de impacto. E aí nós fomos trabalhando, vendo isso aí, e começamos a ver que precisava de melhoramento. Tá, mas como vamos focar para a inspeção? Aí eu vejo, bom, se eu tenho um chute de transferência, eu tenho alguns pontos críticos em que eu tenho que observar mais o que está acontecendo, desgaste, por exemplo. O material é jogado numa trajetória, ele bate em determinado ponto, com determinado impacto, velocidade, e causa desgaste no revestimento ou no chute. A gente tem que observar esse ponto, o que está acontecendo, para não furar e o material ser jogado fora. Né? Isso é o ponto de inspeção. Então, eu tenho que inspecionar o desgaste do revestimento, tem que ter os pontos prioritários dentro de um chute de transferência, e como a guia de material, como solete. Tem os pontos que você tem que concentrar mais esforço. E aí, nesse livro, a gente fala passo a passo. O que eu tenho que olhar, como olhar, e como que eu tenho que agir. O interessante do livro, né, que o que está aí não é teoria, né, que veio é da prática, né, então assim, é o que ele Foi da viveu, vida é o que ele real, viu ele que foi- funciona, é o que ele viu Poxa, que que dá demais esse errado, livro. né, então assim, vai no detalhe. E na época isso aqui, a história desse livro começou, o Davi americano assumiu a gerência lá do Porto, e eu estava na área dos viradores de vagões e peneiramento. Aí ele chegou, João, chamou na sala dele, como você tem um pouco de experiência, né, nessa área de montagem de transportador e manutenção, eu estou tendo esse problema de vazamento, o meu ambiente está batendo pesado, está cobrando multa aí, eu queria que você desse uma olhada, o que está acontecendo? Aí eu para lá com a máquina Kodak, aquela máquina sem vergonha, Filme, né? que se queimasse estava no sal. Aí fiquei lá, eu fiquei olhando aquele negócio, o material caindo no chão, o pessoal da limpeza, aquele monte de gente de limpeza limpando. Eu falei, o que eu estou vendo aqui? Eu olhava para lá e não via nada. Aí comecei a observar tipos de materiais diferentes, tipo de umidade, chuva, sem chuva. E comecei a observar alguma coisa, tirando foto, né? Aí tirar foto e tal. E colava numa folha de papel e escrevia embaixo o que eu tinha visto, né? O que eu achava que tinha visto, né? E começamos inclusive o sistema de limpeza começou também, os raspadores eram com borrachão, troço antigo. A gente começou a fotografar e anotar esses negócios. E começamos a ver a dificuldade que era fazer. Eu estava assim, porra, eu entrei em uma área operacional, eu não tinha experiência nenhuma, eu montava o transportador, mas para mim aquilo era certo, aquele caixote ali, mas aí eu vi que aquele caixote não era certo, tem que melhorar aquele caixote para entregar o material, para não deixar vazar. Se tem um efeito, que é o material no chão, tem uma causa, eu tenho que eliminar a causa. Eu trabalhei para eliminar a causa, que é não deixar o material cair no chão. Se não caísse no chão, não haveria o material no chão e não haveria limpeza, não haveria perda de material, não haveria desgaste da correia, não haveria desgaste dos rolos, nem desgaste de nada. Então, de uma coisa que a gente faz, a gente melhora muito outras coisas. Economia para a operação também. A operação não teria parada, não teria gasto com correia muito, não teria gasto com roletes, não teria gasto com tambores, não teria gasto com mão de obra de limpeza, nada. Quer dizer, amenizar bastante. Então, quem tem uma boa inspeção, que sabe fazer o trabalho e sabe fazer o melhoramento no transportador, 90% dos problemas oriundos do material fugitivo, você elimina nesse ponto aí. É ali que começa, né, a manutenção e a inspeção, né? É um inspetor que vai levantar a demanda, que aí vai para o planejamento, que vai combinar com a operação quando que pode parar, e aí a manutenção vai entrar para poder arrumar aquele problema, aquele defeito, né? Esse que é o fluxo dentro da indústria. Eu acho que o inspetor de área é um dos caras mais importantes da manutenção. Porque é ele que vê, ele que usa todo o sentido, o tato, o olfato, como diz, até o paladar, que o gosto, não sei o que do ar, mas ele tem todos os 5 sentidos. Aliás, por isso que se chama de inspeção sensitiva. sensitiva. Pois é. Inclusive, eu falo que tem o sexto sentido, que ele é muito mais importante. O sexto sentido é aquele que você está tão experiente na área de conhece suas marcas, que você passa por ele. Eu lembro que eu passava pelo cardápio, eu inspecionava cardápio 1, 2, 3, cada dia tinha um. Eu passava pelo 1 e ia pro 2, que é o dia dele, né? Passava assim, um barulho estranho. Só pelo ar. Só passava assim, o barulho, voltava, tem uma coisa errada aqui. Aí eu ia lá, olhava, tinha uma roda que já ia quebrar e tal, que eu não tinha visto no dia anterior. Quer dizer, Aí esse muito sensitivo, né? mas isso aí é experiência, é o dia a dia do inspetor. Por isso que o inspetor, ele passa a ser o cara mais importante da manutenção, porque ele percebe, aí ele sabe o seguinte, vamos programar equipamento X. Preciso fazer esses são as prioridades de trabalho que tem que fazer. Aí esse vai programar. É o inspetor que fala e o programador programa.
tá? Mas ele é o cara mais importante. Até porque, né, Jones, por exemplo, se a gente pega uma manutenção corretiva, o pessoal vai chamar o inspetor e falar, pô, você não viu o que aconteceu lá, cara? É. Por que que furou? Por que que quebrou? Por que que, né? Até Porque para a gente a explicar, né? responsabilidade do inspetor Até para a é... gente explicar a diferença para as pessoas, né? Então, a gente tem a manutenção preditiva, que é aquela que você avalia quando vai ser trocado o equipamento X. E aí você tem a corretiva, que é quando você troca. Isso. Quebrou, equipamento. troca. Quebrou. Então, você no final, a preventiva é quando você efetivamente troca antes de quebrar. Isso. Então, você tem a preditiva, que dá o timing para você, vamos ter que trocar daqui 2 meses. A preventiva, eu vou trocar antes de quebrar, então é muito mais rápido. Sim. E a corretiva, que é tipo, para tudo que a gente tem que arrumar quando o negócio Quebrou, quebrou. não, quebrou, parou. Então, E aí, são chama-se realmente P0. 3 pontos importantes de manutenção, que é importante a gente deixar E aqui. lembrar que a sensitiva utiliza todos os acessórios tecnológicos que tem por hoje, né? É ultrassom, é aparelho de medição de vibração, aquele negócio De temperatura. temperatura. Tem Se a tudo gente isso aí. falar em impacto financeiro, né, a corretiva não É tem o que pior. falar, é pior, né? Porque aí é tudo sem planejar, Eu recurso falaria que tem até que mais, de impacto última hora. financeiro, de sustentabilidade, de acidentes, Tudo. todos esses pontos, né, que Exatamente. poderia ser evitado. E o prejuízo, né? Porque Uhum. você para, por exemplo, um navio lá, parou o navio e pronto. A multa que vem. A quanto Sim. de dinheiro que você perde ali que você poderia fazer 10 E manutenções? aí uma pergunta, vamos supor que aí quebrou uma correia. Vira e mexe a gente escuta, a correia caiu. O que significa essa correia caiu? Agora eu vou. Quando fala que a correia caiu, é que houve o rompimento, né, da correia, né? O pessoal falou, pô, a correia caiu, redentou, né? Gente, Então, rompimento da a gente o tem que movimento- pensar que Não uma necessariamente correia não é uma emenda, correia, né? né, gente? Porque assim, Não é uma correinha, é um negócio Não é a correia do seu carro que fica... Não, Não. pensa que é um 2 negócio metros de de quilômetros. largura, 9 quilômetros, quilômetros. Então, quando a gente costuma falar a correia caiu, não necessariamente ela precisa ter rompido na emenda. Às vezes caiu alguma chapa, né, algum material estranho e rasgou essa correia, ela rompeu. Quando a gente fala a correia caiu, ela rompeu, é que de fato ela partiu, abriu e aí caiu, aí cai contrapeso, né? É um trabalho enorme, né, uma corretiva dessa. E aí a pergunta, como é que é? Me conta rapidamente como é que você troca uma correia na área? Porque no treinamento a gente vê a correinha na mão, ali já pronta pra gente colar. É. Né? Agora imagina uma correia com sei lá quantos quilômetros dentro de um transportador, às vezes cheio. Sim. Carregado. Carregado tem que... Como é que a né, gente faz isso? Acho que o primeiro passo, né, a gente chegar a avaliar o cenário, né, como você falou, se for um transportador que estiver carregado, é acionar a equipe da limpeza, né, para poder fazer a limpeza e tirar todo aquele material. Manualmente. Com pau, né, existem as Uhum. máquinas, né, hoje tem bobcat, mas tem casos que a gente não consegue e tem que ser manualmente, né, com pau, né, esvaziar ali todo aquele No minério. tempo do pit stop, né? Exatamente, dependendo da quantidade de material, né. Depois, segundo passo, né, como a correia rompeu, eu preciso fazer uma avaliação se eu consigo, tenho, né, correia suficiente, né, o tamanho do curso que a gente fala, né, na correia é suficiente para eu conseguir fazer essa emenda. Porque se eu não tiver, eu tenho que inserir um trecho de correia, né, ali para eu poder fazer 2 emendas. Então a gente faz toda essa avaliação, né, para depois a gente começar o processo. Claro, antes de tudo isso tem um puta planejamento, né, que eu preciso de guindaste, caminhão muque, tantas pessoas, são tantas horas de parada, desenho da emenda, né? Como é que eu vou fazer para poder me planejar. E aí eu começo o todo o trabalho, né? Que é o quê? É travar um lado da correia, fazer a puxada, né, da outra ponta, para sobrepor, e aí eu começo todo Aí você trava aquele os dois trabalho. lados. Quando Aí você dá- sobrepõe, você Sim, trava os dois. travei um lado, puxei o outro, estiquei a correia, Trava. faço a trava, verifico lá, né, o contrapeso, né, porque tem lá o carrinho. Normalmente a gente não vai ter muito problema, porque se ela estava trabalhando e rompeu, ele estava funcionando, né, o que vai acontecer é que ele vai ficar um pouco mais próximo ali do batente, e aí começa a realizar a emenda. Depois que eu travei, né, a gente faz o processo, defino a emenda quente, a emenda frio, e aí eu começo todo o meu processo De para poder vulcanização. liberar, né. Mas só por uma corretiva dessa, aí o Quanto trabalho tempo? depende do tamanho, né. Isso que eu ia perguntar, você Depende- consegue mensurar? Depende senão a gente muito, vai mas vamos precisar pegar, em média, aí, uma correia não tão grande, né? Dependendo uma emenda de cabo de aço, né? Vamos pegar aí. A gente coloca aí umas 24 horas para fazer a emenda em condição normal, né? Numa condição dessa aí, pode botar aí umas 36, 42 horas. Depende muito, né? Do transportador e do cenário que você vai encontrar, né? Tem casos que é mais rápido, tem casos que são mais demorados. Mas, em média, a emenda a gente coloca aí umas 24 horas para fazer, dependendo do tamanho. A gente fala de correia, mas é muito interessante as pessoas entenderem que, na verdade, todo o PIB de mineração brasileiro que é exportado, ele é exportado através de correias. Ele desde a lavra, da extração até a entrega
para o porto é feito através de correias. Então, Sim. as pessoas não conhecem porque não tem essa É conexão. interessante porque não sabe, Mas é né? muito importante para o Brasil. É uma forma de Sim. transporte que carrega as riqueza, commodities brasileiras. é a riqueza do Brasil. Aham. E assim, isso é interessante, que é um ponto que eu friso muito, né? Com a equipe. Porque às vezes o urbanizador ele não tem esse conhecimento, né? Ele acha que ele está indo lá fazer uma emenda, mas ele não sabe a dimensão e a importância do O trabalho valor dele. E eu daquilo. friso, foi bom você falar isso, porque eu friso muito. Eu falo, vocês têm ideia do que é a manutenção de uma correia transportadora? Você imagina que essa linha está parada e eu tenho um navio lá esperando para carregar? E a riqueza do nosso país, né? A gente está vendendo esse minério aí, né? Que contribui depois para Fora o PIB. a parte de agricultura, toda a Tudo, produção agronegócio, agro. sim. E aí, meu, é um trabalho importante, é fundamental hoje. Então, assim, eu costumo frisar bastante para eles entenderem, né, porque às vezes não sabe mesmo, né? exatamente, a Não conhece, importância né? para, meu, realmente, né, cara, eu não sou só um vulcanizador, pô, eu tô arrumando um equipamento aqui que transporta a riqueza A do nosso riqueza do país, Brasil, entendeu? exatamente. Então, é diferente. Ô, Jones, e aí pensando nessa importância do transportador, você enxerga em algum tempo uma troca de formas de carregamento de navio? Por que eu digo isso? Minha pergunta se dá porque eu acredito que são carreiras que vão durar muitos anos. Muito, muito. Muitos anos. Dificilmente você consegue enxergar uma forma de transporte que substitua o Aham. transporte. O transportador em si, ele transporta uma quantidade volumétrica muito grande, e você não tem recurso para poder competir. Tem o Pier 2 lá do Tubarão, transporta, ele carrega de uma vez 20 toneladas hora no navio. Aonde que vai achar alguma máquina que faça isso? Não Não consegue existe. fazer. É. Então, e além de que é uma coisa constante, está caindo ali, é a chuva, não para. Então, é uma coisa constante, então isso aí não para. Agora, uma máquina, por exemplo, descarregador de navio, por exemplo, lá no carvão, é a máquina que vai lá dentro, aquela caçambazinha, pega, o tempo que ela leva e não pega a quantidade que pega uma correia pequena de 60 polegadas, Sim. que é 6 mil toneladas a hora. Não consegue fazer essa produção. Ou seja, Não vai substituir, Não, o carregamento, quem por aí não. está pensando, quem, por Iniciar. exemplo, quer iniciar e quer ter certeza de que se você se capacitar, você tem Vai morrer muitos anos, Vai morrer trabalhando. essa é uma área maravilhosa. Maravilhosa. Sim. Sim, sempre E vai ter outra, hoje, emprego. hoje não existe uma máquina que faça a emenda. Não Correio. existe. Não existe. Não tem como. Não tem como, é um trabalho totalmente Manual, artesanal, artesanal. manual, que o cara vai ter que aprender, né, nesses cursos para executar. Então, assim, é trabalho, como ele falou. pra muito. Vai morrer trabalhando e não vai terminar. A gente, inclusive, enxerga que tem algumas tecnologias muito boas para a gente fazer inspeção, né? Então, a Sim. gente vê, por exemplo, grandes equipamentos que fazem o raio-x da espessura da correia, Ultrassom. ultrassom, Do rasgo da correia, do rasgo né? da Consegue correia. identificar o rasgo da correia. Não, esse vai para preventiva, né? Você bota aquele aparelho lá, você detecta que você está tendo desgaste excessivo numa correia, aí você programa uma manutenção para ele, né? Você tem os equipamentos do ultrassom, o de raio-x. raio-x também, mas não, esse outro que eu acabei de falar aqui Ultrassom? não, para medir a vibração, Laser? análise de vibração. O análise de vibração, você coloca lá, você sabe se o rolamento dentro de um redutor, dentro de um tambor, ele está com problema. Né? Você vê ele só colocando lá e aí vai te medir a vibração, aí você vai ver quanto que está, esse rolamento está com problema. Na esfera, até na pista tal, tem que trocar. Ou então esse aqui tem que botar mais graxa. Então, quer dizer, ele detecta. São aparelhos que ajudam a inspeção a fazer um trabalho preparativo para que não ocorra P0. Mas correia em si, eu acho que no momento não vai Não subir. vai Vai ter esses acessórios que vai ajudar a prolongar a vida útil dele, aham. o tempo de parada e vai amenizar um pouco o trabalho pesado do inspetor. Mas que vai parar, não vai parar nunca não. Bom, a não ser que Não da- no seu radar, né? na nossa geração aqui não vai acontecer não. substituir. Mudou muito, né? Assim, Melhorou de um tempo pra bastante. cá, melhorou bastante. Melhorou, né? mas A tecnologia a favor, né? Só Então, acontece, aumenta cada vez mais a velocidade, aumenta, por exemplo, quando você aumenta a velocidade de uma correia, você aumenta o desgaste dos rolos que suportam essa correia, né? O impacto é maior, começa a aumentar o giro, começa o rolamento estragar. Uma coisa puxa a outra. Aumenta a velocidade, mas aumenta o gasto com rolos. Aí você tem que trabalhar no rolo para poder o rolo melhorar. O que você faz? Aumenta o diâmetro do rolo. Aí aumenta o rolamento, suporta esse giro, né? Que pela BNT é 560 RPM por minuto. Não pode ser mais que isso, não você estraga o rolamento. Aí agora, por exemplo, nós temos correia com 6 mil por hora, 6 metros por segundo, você tem uma velocidade de igual a 800. Não pode passar, quer dizer, então tem que aumentar o diâmetro do rolo. Cada coisa, uma coisa puxa a outra.
Mas o transportador vai continuar de eterno. Ah, que legal. É muito bacana, né? Porque, Interessante. no final das contas, a gente está tendo tecnologia para melhorar a manutenção preditiva, mas a corretiva é só manual. Ou seja, se E não você se tem previsão capacitar, de substituição, né? exatamente, se É. você se capacitar, ter proatividade, que mais? Interesse, visão sistêmica, que é a visão do todo, você tem muito futuro em grandes empresas. Sim. Sim, sem dúvida. Para essa geração nossa aqui, quer dizer, a minha está quase acabando, mas a de vocês que estão jovens ainda, tem muito pela frente e vocês vão morrer e ainda vai continuar o trabalho de transportador de correio ainda. Que nós temos minério lá em Carajá para 500 anos, né? Então, até Sim. terminar aquilo lá, Uma pergunta, então, vamos pensar de salário, vamos pensar que as pessoas que querem começar a trabalhar ou querem ter uma ideia de um salário de um inspetor na Vale, de um inspetor na CSN. Você tem ideia de quanto que eles ganham hoje? se o inspetor for técnico, tiver um curso técnico, e uma experiência boa, ele vai para o inspetor 1, inspetor 2, inspetor 3, né? Ele vai aumentando o salário, vai chegando a, vamos dizer, de 4, 5, 6, 7, vai até 10 mil reais. Tem que ter. Então, o Aí- início começa com Ah, 4? não, começa com. Quando o cara tem experiência, ele um entra como curso, tá, inspetor, entendi. como inspetor, né? Aprendiz de inspetor. Aham. Como inspetor, ele pode começar com uns 4 mil reais. Dependendo da empresa, né? Depende da É, empresa, depende da tem empresa. Tem É. empresa, Tem tem empresa diferentes pequena, é. políticas. Exato. É igual você pegar um mecânico especializado hoje. Mecânico especializado, ele está ganhando mais do que um mecânico simples. Né? Agora ele tem que ser especializado, porque ele tem que ter experiência, tem que passar por um aprendizado muito grande. Mas, além disso, tem também o salário indireto, né, Thais? Sim. O salário indireto, ele é muito maior, muitas vezes, do que o direto, né? É aquele salário que você tem os abonos, né? assistência Assistência médica, benefícios, tem todos né? os É, benefícios. E pra tem os você ab- e pra sua família, E tem os inclusive, abonos, né? 13º, tem os abonos que tem lá, o 14º, 15º salário, vai ter esse negócio de 13º para frente lá, é os abonos. Né? Então, dependendo da empresa, o seu salário, ele Ele não cresce. são 13 vezes. Você pode receber até 16, 17, Sim. que você comenta. É Né? um segmento super promissor, né? E não é um segmento que vai terminar, né? Na verdade, E é a com base. grandes empresas atuando, são grandes e consolidadas no Brasil, né? E estão atuando sem previsão, como a gente Esse diz. é no mundo todo, né? Você vai, minério, vai lá para a Austrália, vai para qualquer lugar, tem mineração. Então, uma pergunta, então, agora, para a gente fechar. Vamos lá. O que você daria de mensagem para as pessoas que realmente querem entrar numa boa empresa, que de repente tenham esse interesse de entrar na mineração independente ou na área de transporte de materiais? Olha, a primeira coisa, estudar, ter conhecimento, aprimorar para ver o que ele quer. Primeiro tem que escolher o que ele quer. Depois que escolher o que quer, estuda. Depois procura um treinamento. Se você não fizer um treinamento, você não vai ter uma condição de competir. Depois ele tem que ser uma pessoa proativa. Ele tem que querer aprender a fazer e ensinar. Porque a pessoa que aprende e não ensina, não aprendeu nada. Depois ele tem que ser dinâmico, ele tem que ter jogo de cintura e tem que ter vontade de querer fazer. Porque esse trabalho que a gente está falando aqui não é um trabalho de escritório que fica sentadinho no ar-condicionado, não. É um trabalho pesado. Você tem que ir Ninguém para a área. escreve um livro quando alguém pede, né? Então, É. na verdade, a gente escreve um E esse livro. livro, você pode ver as fotos que estão nele, são fotos que eu tirei na área. Fotos reais. São que fotos você reais, tem. não são fictícios, não, fake news, não. Isso aí foi lá na área mesmo, eu tirei essas fotos. Tem lugar que tem fotos aí que eu tenho, que hoje você não consegue fazer mais. A segurança não deixa você fazer. Mas essas são fotos mais antigas, desde que a gente começou. Tem fotos aí que vai mostrar o que é a realidade, o que era antes e o que ficou depois. Nesse livro, tudo é fotografado. Como disse, eu falo sempre, uma foto vale mais que 1000 palavras. Sim. Então, quando a gente ilustra um livro desse com fotos, eu não precisava escrever tanto. Porque às vezes eu escrevo, o cara não entende nada. Mostra uma foto, isso. É, Funciona. Então é vontade e paixão. E você, Yuri? Qual a Paixão, mensagem pra paixão. você? Que o Jones colocou muito bem aí, né? Acho que é a vontade, né? Se capacitar é importantíssimo, né? Então, assim, é procurar conhecimento, entender da área. E acho que mais do que tudo isso mesmo é a vontade, né? Porque se você tem vontade, não precisa ter aquele talento. Mas se você tem vontade, você vai desenvolver o talento e... Aprende. Se você sabe que você não sabe, Exato. você vai procurar Saber. Um prazer, uma honra estar com vocês, na verdade, né? Porque eu conheço a área de transportes, né? Mas estar com vocês, assim, me abriu os olhos por muita coisa, foi muito rico, foram informações super ricas e foi um prazer. Muito obrigada por esse momento, por estar aqui com vocês. Foi realmente. Eu agradeço também, né, o convite por participar, né? Inclusive, uma honra reencontrar o Jones. Havia um tempinho já, né, que a gente não se encontrava pessoalmente, né?
Te agradecer também, Jones, pelo seu trabalho, né? Pelo legado que você está deixando aí. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, né? Então, assim, eu sei que eu vou poder consultar você ainda. Ainda. Então, te agradeço, tá? Valeu. E acho que assim, o pontapé inicial foi quando eu fiz aquele treinamento há 15 anos atrás, que foi quando eu comecei a entender um pouco mais de transportador através da primeira edição do livro do Jones. Gente, então, só para comentar, o desejo do Jones é realmente compartilhar conhecimento. Então, esse livro ele não é vendido. Então, se você tem interesse em ter esse material, tá aqui embaixo no link aqui dos comentários, né, no primeiro comentário ou então na bio do vídeo, você consegue clicar e ir para o seu formulário e pedir o arquivo, e a gente vai mandar esse arquivo sem custo nenhum para que você tenha toda essa informação nas suas mãos. Muito obrigada por vocês estarem aqui até hoje. Obrigada, Thaís. Obrigada, Yuri. Obrigada, Jonas. E até o nosso próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau, Eu gente. agradeço vocês também por terem me convidado, estar perante tão belas criaturas aqui, e perante esse meu amigo aqui, que realmente já passamos muito sufoco juntos, já aprendemos bastante, já tivemos muitas aventuras por esse mundo afora. Então, foi um prazer, foi uma honra, não tem nem comparativo o que eu posso falar por estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. É nóis.